Tá começando agora o programa Vivências, aqui na Rádio Fiscar. E aqui quem tá falando é a Tchela. E aqui é Lorenz. E hoje a gente tá com uma pessoa muito especial como convidade aqui com a gente. E essa pessoa, mais que especial, porque é uma pessoa não binária, e eu fico muito feliz quando essas pessoas aparecem por aqui, é Alex Kreibisch. Kreibisch. Ah, meu Deus, é Kreibisch, né? Kreibisch. E eu treinei antes de ir pro ar. Essa pessoa maravilhosa do signo de Libra veio do Rio Grande do Sul, diretamente aqui pras... Nossa, meu Deus, desculpa. Poxa, tô indo tão bem. Ah, eu vou... Volta essa pessoa veio do signo de Libra. Tá Volta bom, aí. vamos lá. Desculpa, baby. Acontece. Então vamos. Essa pessoa do signo de Libra veio diretamente do Rio Grande do Sul e agora está para essas bandas de São Carlos aqui com a gente. Atualmente está cursando Ciências Sociais aqui na UFSCar. E é isso aí, por favor, continue sua apresentação, sinta-se à vontade. Ah, eu acho que não tem muita coisa. Então, eu sou Alex Kreibisch, sou não binário, assexual e é isso. E maravilhosa. Muito bem-vinde. Obrigado. Como você disse então pra gente, você falou que você é não binário, né, certo? E aí acho que a gente podia começar daí, tipo, falar um pouquinho pra gente como que foi essa identificação, como foi esse processo, esse percurso todo, até você se empoderar desse... Então, é que o seguinte, eu vim de um espaço familiar bastante privilegiado quando se tange o assunto do acesso à informação, sabe? Uhum. Não é uma família rica, não é uma família, assim, é uma família classe média baixa, pobre, enfim. E só que minha mãe, ela sempre teve sempre me instigou muito a pesquisar, a ir atrás, a ler livros e etc. Então eu sempre tive essa coisa. Desde criança, assim? É, Legal. bastante. Só que aí eu nunca fui uma pessoa, uma criança, assim, que tu possa olhar e pensar, essa criança é normal, sabe? Não tive essa coisa. Uhum. Quando eu tinha uns 7, 8 anos, eu estudava num colégio de freira. Eu era um menininho, entre aspas, que Uhum. tinha cabelo comprido e pintava as unhas, sabe? Assim, Uhum. então eu sempre tive esse conflito com as normas de gênero. Aí quando o tempo foi passando, eu comecei a ter acesso aos estudos sobre isso, alguns debates sobre essas questões. E no primeiro ano do ensino médio, que, gente, foi há 3 anos atrás, eu sou muito novo. Inclusive hoje na gravação, Parabéns! aniversário. Obrigado. 18 aninhos, bebê. Pois é, enfim. Eu tive acesso ao livro Uma Flor de Mulher, que é uma etnografia do Marcos Benedetti, que fala sobre. É uma etnografia em que ele foi para as ruas de prostituição lá em Porto Alegre. Ele foi entrevistar, fazer toda a etnografia e vai não narrando só a parte da prostituição, mas o constituir-se mulher enquanto travesti, sabe? É um Uhum. livro muito interessante, é a pesquisa de mestrado dele. E a partir disso eu comecei a ler e eu vi que, assim, existiam outras pessoas que também conflitavam com o gênero. Só que, assim, Uhum. como eu tive só acesso àquela única questão, eu comecei, então talvez eu seja travesti. Comecei a tentar a usar, fazer os ritos que elas faziam no processo de transição, entre aspas, né? Uhum. Começar a fazer diversas coisas. Tanto que, por exemplo, uma das coisas que elas faziam é que porque assim, uma pessoa que nasce testiculada, né, pra não dizer que gênero, que sexo é algo natural, Uhum. mas uma pessoa quando nasce testiculada, ela cresce barba durante a puberdade. E se tu usa gilete, se tu usa. Gilete não, se tu usa. Se tu usa gilete. Lâmina, né? Lâmina pra tirar, o pelo vai engrossando e vai ficando cada vez mais visível. Então elas usavam pinças pra arrancar a barba, pra arrancar os pelos faciais. Isso Uhum. é muito agoniante, sabe? Dá muita dor, só que assim, tem um efeito muito melhor pra pele, inclusive, depois. E eu Uhum. comecei a fazer isso, sabe? Fazer outras coisas e etc.
Então, só que com o passar do tempo, graças à internet e essas coisas dos movimentos e dos grupos de acolhimento LGBT, eu Uhum. comecei a ter acesso à questão das pessoas não binárias. Eu comecei a ver, nossa, mas existe isso e existe isso? Mas eu posso não ser nenhum dos dois. E tá tudo sussa com isso, sabe? Uhum. E foi graças a isso que eu comecei a me identificar e a me sentir confortável com não estar confortável com o meu com a binaridade, E não sabe? ter que se encaixar de É, um lado ou de outro. é, E você comentou com a gente também que você entende o gênero como uma performatividade, né? é. E que você entende, você vive o seu gênero de uma forma mais fluida, né? Como que você percebe essa... Como as pessoas percebem a sua performance? Como você vê isso? Ah, então, em que assim, como você já comentou, eu entendo o meu gênero como uma performance. Porque aí tem toda a parte mais teórica da teoria queer, que vai dizer, gênero é performance, porque tu vai repetindo atos até as pessoas te lerem como tal gênero, sabe? E pra mim é mais ou menos assim, sabe? Conforme meu dia, eu vou tendo formas diferentes de me expressar, sabe? Então eu vou performando as coisas conforme as coisas vão passando. E é bem fluido essa questão. Então. Calma que eu esqueci a pergunta. Eu perguntei sobre a sua performance Ah, mesmo, sim. como, da Uhum. onde vem. Então, às vezes você escolhe elementos que tenham, que dialoguem mais com o universo entendido como masculino, e às vezes como um universo mais dito como feminino, às vezes mistura, às vezes tá mais pra um lado, às vezes mais pro outro, é mais ou menos por aí. É mais ou menos assim, tipo, aí às vezes tem dias que eu tô com uma roupa bem boyzinho, que eu tô assim. Aí tem outros dias que assim, eu tô quase uma drag queen, outros dias que eu tô assim com a make não binária, que é como eu brinco, porque eu me maquio só de um lado, e que é Uhum. como eu tô hoje. Uhum. Aí, Eu acho que nesse caminho também existe uma questão que é a questão dos pronomes, né, na língua portuguesa. Como é que é isso pra você, assim, tipo, então, como é você que lida, né, com isso? Pois é, então. É que eu prefiro a neutralidade do gênero, né? Como eu entendo o meu gênero como performance, eu tento não me definir, assim, tipo, mesmo quando se fala na neutralização, eu não neutralizo pro E, por exemplo, tipo, cansar, tipo, eu estou cansado. Eu tento sempre neutralizar pra ausência da vogal. Tipo, eu tô cansado, eu tô. E assim vai indo, e vou emendando na frase. E pra Uhum. mim é a forma como eu me sinto mais confortável com tudo isso. Só que assim, se para mim eu já demorei muito tempo pra conseguir construir uma forma de fala, de me expressar assim que seja mais fluida e mais assim, ok? Já demorou bastante tempo, sabe? Pra mim isso é importante. E pra as outras pessoas, às vezes isso é banal, isso não tem grande importância. Então eu não faço muito questão de que as pessoas me tratem de determinado gênero. Se quer me tratar no masculino, me trata no masculino. Se quiser me tratar no feminino, me trata no feminino, no neutro, me trata no neutro. É Uhum. aquele ditado, né? Falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Bom, então acho que para esse primeiro bloco, vamos falar um pouquinho de música, né? Você escolheu duas músicas, né? Uma da Linda Quebrada e uma do Thiago Petit. É legal falar que a Linda Quebrada é uma compositora e atriz lá de São Paulo, né? E ela traz letras, né, nas suas músicas com questionamentos também, né? Sobre gênero, sexualidade e até uns afrontes, assim, né? Nessa questão. E o Thiago Petit é um cantor e compositor paulistano que também traz discussões sobre sexualidade, mas mais no campo da liberdade sexual, eu diria, né? Você Sim. quer falar um pouquinho dessas duas escolhas, que é a Perigosa e a Moon? Então, é que assim, a Perigosa, pra começar, que já é assim, um hino, de um álbum do álbum recém-lançado dela. Mas assim, já é um hino maravilhoso que assim, quando eu ouço, eu me sinto pertencente àquilo, sabe? É uma identificação muito grande e ela é maravilhosa, assim, não tem nem como explicar, é só tipo, ouçam, gente, é muito boa. Muito boa mesmo. E Moon foi uma das primeiras músicas que eu tive contato na adolescência
com essa questão de artistas brasileiros que falavam sobre LGBT, questões LGBTs, sabe? Porque porque no clipe o protagonista é um protagonista bissexual e etc. E a música, não só essa questão LGBT, que ele traz muito natural, que ele não faz, meu Deus, ele só vai narrando e vai cantando e destina pra um homem, sabe? Pronto, e é só isso. E foi uma das primeiras, um dos primeiros contatos que eu tive com artistas brasileiros. E a letra dessa música, Moon, também, eu acho que me representa bastante, sabe? Tipo, a forma como, mais questão de, assim, de forma de ser mesmo, não muito questão de identidade, mas, enfim. Então, ela me marcou bastante. É algo que eu lembro de ouvir e de estar em certos lugares quando eu ouço e eu fico lembrando do que eu sentia, sabe? E agora que tudo isso que muitas das coisas já passaram, trazem memórias passadas, são memórias passadas ruins, mas que por ter superado aquilo é muito bom, sabe? Então é mais ou menos isso mesmo. Duas representatividades muito. É. Que massa, então bora de música aí. Você ouve primeiro aqui Linda Quebrada com Perigosa e Thiago Petit com Moon. Você tá aqui no programa Vivências, daqui a pouco a gente tá de volta com mais Alex. Arrasou! Voltando. Você acabou de ouvir aqui no Vivências Linda Quebrada com Perigosa e Thiago Petit com Moon. Peraí, tive que fazer isso. Saúde. Desculpa, voltando. Você vai falar de novo? Acho que não, né? Ficou ruim? Ficou. É melhor. Tá bom, vai. Voltamos agora então com o programa Vivências e você acabou de ouvir Linda Quebrada com Perigosa e Thiago Petit com Moon. Lembrando que você pode mandar sugestões de temas lá na nossa página do Facebook, Vivências Rádio Fiscar 95,3, ou qualquer outra sugestão que você queira, né? Pode mandar um recado lá pra gente. Manda recado, gente. Manda inbox, chama a Tchela, chama eu, chama a Alex. Elogia bastante, pedem pra mim voltar. Exatamente. E agora a gente volta então com a Alex, que é essa pessoa maravilhosa que tá trazendo as músicas e também as vivências com a gente. E a Alex falou um pouquinho sobre a questão da não binaridade, de como essa pessoa tá entendendo o gênero e a performatividade de gênero. E agora a gente queria falar um pouquinho sobre a sua identidade enquanto assexual. Que acho que você é a primeira pessoa assexual que vem ao programa. Yay! Então acho que você pode dividir um pouquinho com a gente o seu conhecimento, o seu entendimento, a sua vivência. Então, é que é o seguinte, da mesma forma como a não binaridade, que assim, tu não tem como definir o que é a não binaridade, porque cada pessoa entende ela de uma forma diferente, tu só pode dizer que é a não binaridade de gênero, a sexualidade é a mesma coisa, sabe? Tu não tem como definir exatamente como a pessoa vai entender sua própria sexualidade. Mas, enfim. Aí, a partir disso, existem diversas formas de tu entender, de se entender tuas relações, entender teus prazeres, tuas atrações e etc. E as pessoas assexuais, elas podem ver sexo, por exemplo, como algo positivo, sexo como algo neutro, sexo como algo ruim, sabe? Não é uma norma dizer, todo assexual odeia sexo, sabe? Não, é só que a sexualidade é como se o sexo fosse só uma peça ali que pode acontecer ou pode não acontecer, mas que tu não se torna uma obrigação numa relação, sabe? Uhum. Que é o que a galera sempre brinca. Tipo, entre sexo e bolo, eu prefiro bolo, sabe? Uhum. Por isso que tem toda a piada, enfim.
Mas então, eu me defino como assexual, só que também como se fosse como demissexual também. Mas existem a própria demissexualidade, ela pode ser encaixada tanto como um espectro cinza entre a sexualidade e a alossexualidade, que as pessoas que têm sexualidade, entre aspas, ela também pode ser encaixada como uma característica da sexualidade, que é como eu me identifico, porque como assexual, eu não tenho uma atração sexual. Eu não tenho um grupo, uma expressão, uma identidade, um gênero, que eu olho e penso, não, isso é o que eu sinto atração, isso é o que eu quero transar, isso é o que eu quero. Não, é só. Eu não tenho, assim. Eu não faço questão. Um relacionamento. Já tive a maior parte dos meus relacionamentos, nunca. Isso nunca foi, nunca, sabe, nunca teve importância. E só que como demissexual eu tenho a necessidade de ter primeiro uma atração, uma atração afetiva com uma pessoa pra ter as relações, mas não é como se fosse assim, como se fosse uma conquista, é só como se fosse uma questão de intimidade, sabe? Uhum. Uma coisa, uma questão de um laço de intimidade entre duas pessoas. É um meio de despertar a sua sexualidade através da afetividade, necessariamente. É meio isso? Então, é que o seguinte, as pessoas que se identificam como demissexuais na área cinza, é isso. Se como eu não tenho muito, como eu me considero mais assexual, não é necessariamente despertar, é só, o que aconteceu ou não e Uhum. pronto. Só, Uma sabe? forma de demonstrar intimidade, compartilhar uma Sabe? É intimidade. compartilhar um momento, assim. Uhum. As duas pessoas vão ter prazeres com aquilo e pronto, Uhum. sabe? E se não rolar, tem muitas outras formas muito melhores de conseguir de ter prazer. Tipo, assistir um filme e comer bolo. Nossa. Adoro. Ó, mas a gente já tá vendo que esse assunto da sexualidade é algo que a gente ainda precisa explorar muito mais, né? Uhum. Porque se já não se fala de não binaridade, imagina de assexualidades, né? Uhum. Então, com certeza a gente vai puxar essa pauta aqui em outros momentos e continuar esse papo. Eu acho que uma coisa que é legal de trazer também é como você comentou, desde pequeno você tem desde uma criança pequena você tem essa fluidez, né, na identidade, no seu gênero, né? E aí, como é que foi isso, assim, porque você comentou que viveu em cidades pequenas já também, que você já morou em algumas cidades, e como é que foi essa vivência, assim, desde pequeno, adolescente, na sua expressão, como que as pessoas lidavam com isso, como que foi, sabe? Tem alguma história aí que seja legal de contar, que foi... Então, legal de contar não tem nenhuma, né? Porque. Uhum. Mas enfim. Mas pra quem não sabe, eu sou, como foi comentado, eu sou do Rio Grande do Sul e eu vivi em cidades muito pequenas. Eu já morei em cidades de 16 mil habitantes, sabe? No interior do Rio Grande do Sul. Que é uma realidade um pouquinho mais pesada, sabe? Você O próprio. comentou um pouquinho, né, da cultura local, É, assim, do próprio hino, né? Se você quiser enfim. comentar, fica à Ok. vontade. Então, porque assim, já tem muito, existe já muito preconceito aqui no estado de São Paulo, só que no Rio Grande essas coisas são ainda um pouco piores, sabe? Tem a própria questão que na cultura gaúcha, entre aspas, não se fala gaúcho e gaúcha, assim, no correto, mais, assim, mais... Ai, esqueci a palavra, calma. No corriqueiro, assim, do dia a Colo- dia, é isso? No Não, é no coloquial. mais antigo, na cultura. Tradicional. No tradicional, isso. Uhum. Então, no tradicional da cultura gaúcha, as pessoas não são chamadas de gaúcho e gaúcha. É peão e prenda. Porque é isso que uma mulher é. Ela é uma prenda, ela é um prêmio a ser conquistado, ela é uma piada, ela é um objeto só, sabe? E tem a própria também questão do próprio hino do Rio Grande do Sul, que tem um trecho que fala que mas não basta para ser livre, ser forte, aguerrido e bravo. Povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Que é basicamente dizendo que, assim, Uhum. o povo negro, ele foi escravizado porque é um povo sem virtude, é um povo que não presta, é um povo que, assim, tipo, ele é forte, aguerrido e bravo, mas não tem virtude, ele não presta.
resumindo, sabe? Então as coisas... Isso é o hino do Rio Grande do Sul, que o hino, assim, teoricamente ele era pra ser o ápice da cultura de um lugar, da identidade de um lugar, sabe? Se no próprio hino de um estado brasileiro tem isso em 2017, sabe? As Uhum. coisas estão muito ruins. Uhum. Mas enfim, então eu tive bastante dificuldade, porque como eu comentei, eu era uma criança, sim, uma criança viada Uhum. num colégio de freiras, sabe? Eu tive muita repressão, eu apanhava na escola, minha mãe era chamada direto, eu questionava também a religião, algumas outras questões. A minha professora sempre falava na Páscoa, no Natal de Jesus, e eu perguntava, mas por que só Jesus pode ter poderes? Por que eu também não posso ter, sabe? Porque eu era uma criança muito, Querida. muito criativa, eu Uhum. adorava desenho animado. Eu- então, teve essas questões. E quando eu fui crescendo, eu me mudei várias vezes. Mas tiveram. Na sétima série, eu tinha problemas, eu apanhava na escola, minha mãe ia lá tentar resolver e não acontecia nada. Aí os professores começavam a também me atacar. Aí a direção também, era bem complicado. Na oitava série também, mudei de colégio de cidade. E eu decidi, assim, me apaixonei, tive uma das primeiras paixões por um moço. E eu resolvi fazer uma declaração pra ele, assim, eu fiz um origami de coração com um poemazinho e coloquei na mesa dele. E a partir disso, ele começou a me perseguir, a me ameaçar, ir na porta da minha sala, tentar me ameaçar de me bater. E ao invés da direção realmente tentar acabar com o conflito por quem tá ameaçando bater, ela veio falar comigo e dizer: Ah, então, por que tu tá fazendo isso? Ah, tu não acha melhor que se tu não fizer isso, tu não vai apanhar? Como se o problema fosse eu, sabe? Eu Uhum. tá naquele espaço. É tipo a mina que sai, a roupa da menina, que é a É. culpa que faz o estuprador, né? Pois é, aí no segundo ano do ensino médio, eu tentei levar discussão de LGBTfobia nas escolas. Eu tive que ouvir da direção dizer basicamente que assim, ela até entendia que existiam pessoas que eram doentes e tinham isso, mas se a gente colocasse cartazes nas paredes da escola tentando combater a LGBTfobia, as pessoas iam olhar pra aquilo e pensar que é normal. Então elas iam querer ser. Mas sabe, Incentivo. aquilo é uma modinha já, sabe? Então a gente não pode falar isso nas escolas. Tem que Uhum. ser um espaço seguro, sabe? E isso numa cidade de 100 mil habitantes, já era maior e já era pra ser algo melhor, entre aspas, eu penso. Mas enfim, então é bem complicado. É, temos muito que caminhar ainda, principalmente no âmbito das escolas, dos colégios, Pois é. faculdades, etc. Que vai ser, inclusive, o nosso assunto do próximo bloco, né? Quando você chega aqui na universidade, uma universidade pública aqui no estado de São Paulo, no curso de Ciências Sociais, etc. Mas agora a gente vai fechar esse segundo bloco, então, com mais música que você trouxe aqui pra gente. Você trouxe Cícero, Eu Não Tenho um Barco, Disse a Árvore, e Ryan Dolan, com Start Again. Se você quiser comentar brevemente essas escolhas. Tá, então, a segunda música, que é Start Again, do Ryan Dolan, é uma música que fala sobre suicídio. E foi foi também foi, acho que se não me engano, o primeiro contato com um artista LGBT que eu conheci. Antes mesmo de conhecer os brasileiros, eu conheci lá de fora. E é uma música que fala sobre suicídio, que fala sobre, traz essa questão como forma de combater isso. Tipo, vamos dialogar falar sobre isso, sabe? Então foi uma música que me marcou, uma música que sempre que eu ouço, eu lembro desses momentos em que eu também pensava em me matar, e que eram muito difíceis, e eu choro ainda bastante. É uma música que me marcou bastante, mas agora já tem uma certa superação. E Cícero também foi o que é a primeira música, Eu Não Tenho um Barco de Ser Árvore, um título maravilhoso, inclusive. É uma música que fala sobre. É uma música um pouco mais melancólica que fala sobre as pessoas que, assim, estão vivendo e só que banalizando tudo e deixando pra depois e não vivendo de verdade, sabe? E foi uma Uhum. música que acabou me marcando bastante. Cícero foi, acho que é o artista que eu mais amo, porque ele me marcou muito nessa fase. E sempre que eu ouço ainda é assim, paixão pura. A música dele é poesia em seu estado mais lindo. Uhum. Uau! Acho que só pra localizar, vale dizer que Cícero é um cantor e produtor e compositor também, né, do Rio de Janeiro. E ele tá em atividade na música aí desde 2011, né? E o Ryan Dolan é um cantor pop da Irlanda do Norte, né?
Nossa, eu não sabia disso. Foi achar ele longe. Vamos de música então pra encerrar esse segundo bloco. Você fica aí com as escolhas de Alex com Cícero, Eu Não Tenho um Barco, Disse a Árvore, e Ryan Dolan com Start Again, aqui no programa Vivências na Rádio Fiscar. Daqui a pouco a gente tá de volta. Voltamos agora então com o programa Vivências aqui na Rádio Fiscar e você acabou de ouvir Cícero com Eu Não Tenho um Barco, Disse a Árvore e Ryan Dolan com Start Again. A gente tá aqui ouvindo a história e um pouquinho da vivência e das músicas de Alex. E agora vamos falar então, agora que a gente já falou um pouquinho sobre a identificação, a construção, a sexualidade e um pouquinho da sua história também, né, da infância e das dificuldades. Eu acho que você podia falar desse momento agora, assim, por que que você tá aqui, como que é o curso das Ciências Sociais na sua vida, o que que isso te trouxe, o que tá trazendo, enfim. Tá, então, é que o seguinte, como eu já tive acesso à informação muito cedo, eu vi que é uma das melhores, na minha opinião, é uma das melhores ferramentas que se tem para combater o preconceito, para se combater o preconceito principalmente institucional também, sabe? Que é o motivo pelo qual eu tô no curso de Ciências Sociais, que além do fato de eu amar muito as discussões e eu ver e eu me identificar muito e achar aquilo tudo muito incrível, também é uma ferramenta que eu vejo pra, assim, começar a dialogar a partir dos debates sobre gênero, sobre teoria queer, começar a dialogar sobre as minhas vivências e dizer assim, olha, gente, a não binaridade existe, ela tá aí, sabe? Porque mesmo as poucas discussões acadêmicas que se tem sobre o assunto, que assim são raríssimas, elas sempre são principalmente na questão trans, elas sempre são pelo olhar do cis, sabe? Uhum. Sempre tem essa questão. O Marcos Benedetti é um homem gay, mas assim, é um homem gay cis, sabe? A Berenice Bento é uma mulher cis, e tem sempre essa questão. É também Então, uma ocupação desse lugar, né? então, a partir disso, eu vejo o meio acadêmico quase como uma forma de empoderamento, sabe? De eu começar a desconstruir essa visão, essa narrativa, de sempre narrarem o que nós somos, sabe? Outras pessoas narrarem o que nós somos e começar a dizer, então, gente, não é bem assim, vamos, agora que vocês sempre falaram, vocês vão se calar, agora eu vou falar sobre o que a gente é, sabe? É uma forma de empoderamento. É Uhum. uma certeza. ferramenta, sabe? De começar. E também tem a própria questão que a ciência, ela acaba produzindo. Ela acaba produzindo muitas verdades. Por exemplo, principalmente a área das biológicas, ela começa a partir do que ela considera saudável ou não, o que ela considera natural, sabe? Ela vai construir muito as verdades, sabe? Ela é o que constrói o que é natural, sabe? Não é como se ela olhasse e analisasse a natureza nua e crua. Não, ela tá produzindo o que é natural. Ela tá olhando e dizendo, essas coisas são naturais e tudo isso não, sabe? E o que é natural? O natural é algo que tem na natureza, sabe? Por exemplo, as pessoas intersexo, sabe? Elas são naturais, sabe? É algo que existe na Uhum. natureza, sabe? Então é também para problematizar a própria ciência, que acaba Com se certeza. trazendo como ferramenta de dizer a verdade, de construir conhecimento, mas ela é que mais vai produzir o que é a verdade e toda essa violência. Tanto Uhum. que, historicamente falando,
a universidade ela se construiu como um espaço não para levar toda essa questão do progresso. Ela veio para justificar. Ah, não, a mulher é biologicamente inferior porque tal coisa. Ah, as pessoas negras têm tais traços que tornam eles inferiores. Ah, não, as pessoas trans, elas têm tal coisa o que torna elas doentes, sabe? É um espaço que não só se constrói, mas se justifica o preconceito, sabe? Então, em ocupar esses espaços, eu considero muito importantes. Mesmo que existem outras pessoas, como o Anis, que já passou pelo programa, que não tá nesse meio e também combate, assim, o sistema de forma linda, sabe? Então eu acho que tem que ter todas as pessoas em todos os lugares. É, exatamente. certeza. Temos que ocupar todos os espaços, com certeza. E com essa fala maravilhosa, né, que a gente vai encerrando. Mas antes, vamos falar um pouquinho dessas últimas músicas, que ainda são... Agora tem 3 músicas, né, pra gente ouvir. Pera, pausa um pouco. Ficou faltando coisa? Os projetos atuais. Ah, é verdade. É, eu achei que você deu uma cortada, assim, meio... Então tá, desculpa. Fiquei meio... Ué. Porque já tava... Já não era essa Era a no intenção? 7. Você tá no Ah, no 4 7 a gente ainda. fala das músicas? Então É. tá, então corta essa parte, gente. Volta. Pode voltar você, Loris. Tá, então a última coisa que você falou acerca da Naná, e eu falei que tinha que ter pessoas em todos os lugares, temos que ocupar Isso, volta você, Beleza. corta a minha fala, gente. tudo. Pera aí, então, eu ia fazer um comentário. Puxa vida. Construção da verdade, temos que ocupar todos os espaços. Então, Anis, ocupar, desconstruir a verdade. esqueci. Pós-modernidade. Aquela Fora coisa. Temer. Corta. Fora Temer, era isso. Bom, vamos lá? Vai. Ixi, travei. Ô, Jesus. Foi mal, gente. Não, tudo bem, relaxa. eu que travei. Pergunta dos projetos atuais do artigo e tal. Tá, Dá beleza. uma... Puxa a Não, temática. O que às vezes a gente esquece, né? Que por trás de todo saber tem alguém, tem um sujeito, né? Isso é algo que a gente Exato. precisa trazer, porque a ciência já tá no momento, né? De pensar na pessoinha. E pensando na pessoinha que está atrás das produções de saber, você já é uma pessoa produtora de saber, né? Como é que andam seus projetos acadêmicos? Como é que tá a sua produção de saber hoje em dia? Então, como eu já tive esses acessos à informação, como eu sempre repito, eu já vim com o objetivo de entrar na universidade para tentar desconstruir isso, de começar a construir as nossas verdades, sabe? De pessoas que não têm, que não conseguem ocupar a universidade, e eu ser uma forma de começar a construir coisas aqui dentro, sabe? Porque nem todo mundo tem acesso. E tem umas pessoas que não querem estar aqui também, o que é totalmente ok, totalmente válido. Então, com esse objetivo, eu já comecei a me dialogar, a participar de eventos, de semanas acadêmicas, de começar a escrever artigos e publicar sobre isso. Eu já tenho um artigo que tá para ser publicado nos anais da semana de pós-graduação da Unesp, de Araraquara, que é... Calma, gente, eu não lembro o título. Dá uma paradinha. Você vai lembrar. Você falou ontem. Não, esse é outro. Esse é o Ah, terrorismo de gênero. Eu tenho Ah, vários. tá. Desculpa, meu amor. Calma, sobrevivência. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Acha no... Enquanto No isso, celular. no show do intervalo, aqui no Facebook, você acompanha... Nada, porque a gente não pensou Ai, nada. gente, desculpa. Tá tudo bem, tá divertido. Micão ao vivo. Micão tour. Calma, que tá abrindo. Aqui. Arrasou. Então, a partir. Eu tenho um artigo, inclusive, que tá. Cortem essa parte, obviamente. Tem um artigo que eu tenho que tá pra ser publicado nos anais do evento da semana de pós-graduação da Unesp de Araraquara, que é Cidadania Líquida e Corpos Desobedientes, sobrevivência trans no Brasil. Que ele vai falar sobre toda essa questão da biologia como construtora da verdade, porque o corpo tá sempre imerso num contexto político. Então a gente não tem como realmente, a gente não tem como separar o que é natural, sabe? E a partir disso se constrói o corpo natural, e o Estado, ele vai
vai construir normas a partir disso. Então, o corpo natural não é só o corpo natural, ele é um corpo legal, sabe? Tudo que não Uhum. for Uhum. aquilo vai ser punido, vai ser atacado, vai ser eliminado, sabe? E a partir disso, nós temos os corpos desobedientes, que é o corpo das pessoas trans, que eles vão sofrer uma cidadania líquida, que é assim, usar o termo da modernidade líquida do Bauman pra falar que é o seguinte, as pessoas trans, elas não têm uma cidadania de verdade, elas têm uma cidadania líquida, que assim, tá lá, mas sempre cheio de retrocessos. O nome social, que é uma conquista, sim, ela é uma conquista ridícula, porque ela não funciona e tem toda a problemática que o artigo vai trazer. E então não é uma cidadania de verdade. Aí, a partir da semana da Unifesp também, tem um artigo que eu vou escrever, que eu tô escrevendo já, que é sobre terrorismo de gênero, a produção de corpos objetos. Porque essa norma que vai construir o que é normal, ela vai usar o sistema de terrorismo, que é um sistema de produção de terror, sabe? E a partir disso ela vai tentar eliminar todo mundo que não se adequar. É uma norma terrorista, sabe? O terrorismo de gênero. Então é um artigo com essa ideia de tentar acusar a norma, sabe? De mostrar Uhum. tudo o que está acontecendo pelo viés da norma, que é o que tá nos atacando, é o que tá nos matando, sabe? Exatamente. Então, já tem isso. Eu também tô participando de grupos de pesquisa, tô participando de eventos, de muitas outras coisas. Então, eu acho que De tá bem mesas, de de mesas, debate, de de tudo mais. debates, de... Ah, a pessoa arrasando. Chegou primeiro ano na universidade e já tá ocupando todos esses espaços. Sensacional. Obrigado. Infelizmente, a gente acaba o programa de hoje com essa maravilha que é Alex. Mas tenho certeza que muitos outros virão em outros momentos, né? E vamos chamar as últimas músicas, então, que você trouxe pra gente, com essas pessoas maravilhosas, inclusive. Com Ryan Cassada, We Are The Cool Kids, Liso, Excuse Me, e Linda Quebrada, Serei A, com Lineker. Se você quiser comentar rapidinho, que a gente tá Tá. terminando o programa já. Então, Ryan Cassata, ele é também um artista, ele é um transmasculino, que ele fala um pouco sobre a questão da não binaridade, e essa é uma música que ele gravou, que é baseada naquela I Wish We Are The Cool Kids, enfim, que nós queríamos ser as crianças legais, mas que é uma música de empoderamento, porque nós somos as crianças legais, e é um clipe feito só com adolescentes LGBTs, sabe? Então é uma música que sempre que eu ouço, ela me arrepia, ela me dá força e me dá energia, assim, sabe? Maravilhosa, é uma música que é aquela, sim, anima qualquer pessoa, sabe? Então é Sensacional. maravilhosa. A música da Lizzo, que é Excuse Me, ela é uma mulher negra, gorda, que fala sobre que ela, nessa música, ela se traz como, assim, o ícone da beleza, sabe? E com licença que eu vou me sentir agora, porque eu que sou a rainha, não preciso de uma coroa pra ser rainha. Então, assim, é uma música também de empoderamento maravilhosa, que sempre é uma música ótima de se ouvir, sempre anima, e assim, recomendação artista liso, assim, ouçam, maravilhosa. Uhum. E a Linda Quebrada, novamente, é uma música que, não sei, é um estilo um pouco diferente das outras, e que tem uma letra maravilhosa também. Sim, gente, é Linda Quebrada, não tem muito o que Sabe, tem que falar. ter. É E com a tombamento. participação da Lineker também, né? Vale É, ressaltar. Só gente bafíssimo. Então é isso, queria agradecer muitíssimo, ainda mais no dia do seu aniversário, de você estar obrigado. aqui com a gente, é um presente pra gente. Nossa, a rua é toda minha, Sim. gente. Socorro. Amamos. Muito obrigada. E é isso, a gente vai de música então, e até semana que vem com mais pessoas sensacionais aqui, trazendo as vivências com a gente. Você fica então para encerrar o programa de hoje com Ryan Cassada, We Are The Cool Kids, Liso, Excuse Me e Linda Quebrada e Lineker com Serei A. Até semana que vem. Obrigada, gente. Tchau.